Atenção, emissoras autorizadas a transmitir a nossa programação. Em 5 segundos, programa Inteligência e Fé. A partir de agora, na Rede Aleluia, programa Inteligência e Fé, com o Bispo Renato Cardoso. Muito bom dia, são 8 horas, que Deus abençoe a sua vida nesta terça-feira, 31 de agosto, que a paz do Espírito Santo preencha todo o seu entendimento, que faça você ter clareza de mente para entender a palavra de Deus e ter coragem para executá-la, em nome do Senhor Jesus. Desde criança eu gosto muito de ler. Eu lia gibis, eu lia revistas, eu lia jornais que meu pai trazia para casa. Na escola tomei gosto pelos livros. Sempre gostei muito de ler. Porém, houve um momento na minha vida, já faz alguns anos isso, em que eu entendi que não bastava ler. Muitas vezes eu lia alguma coisa e ali tinha uma informação, um conteúdo muito bom, muito verdadeiro, muito útil, mas eu percebia que logo quando eu terminava de ler aquele livro e depois partia para outro livro, eu não tinha praticado, eu não tinha assimilado o que eu tinha lido no anterior. Ficaram algumas ideias, algumas lembranças, mas praticamente as novas informações funcionavam como água, lavando as anteriores. Então eu entendi que mais importante do que ler é assimilar o que está sendo lido e, se tem alguma valia, colocar aquilo em prática antes de partir para a próxima informação. Porque senão eu vou ser simplesmente uma passagem de informações. E isso não tem proveito algum. Veja o que diz o texto sagrado sobre isso aqui. Lá em Hebreus capítulo 2, o Espírito Santo iluminou o autor desta carta, que por sinal é uma carta magnífica, com muitos argumentos, muitas verdades sobre a obra do Senhor Jesus, porque ele veio a este mundo. Ele diz assim no capítulo 2, versículo 1: Convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido. Ouça, a carta está nos alertando que nós devemos nos atentar com mais diligência. Diligência quer dizer mais esforço, mais atenção, mais empenho, mais aplicação para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas. O autor falava sobre isso, e se você ler a carta aos Hebreus, você vai entender isso. Ele falava sobre isso aos cristãos que já vinham ouvindo, não só dele, do autor, mas também dos profetas, do próprio Senhor Jesus, até de anjos, porque a Bíblia, Deus já falou, o livro de Hebreus começa falando exatamente sobre isso. Deus já nos falou de tantas formas, sonhos, profetas, visões, revelações, anjos, e até pelo próprio Filho. Quer dizer, Deus, ninguém pode culpar a Deus por falhar em falar, falhar em comunicar. Ninguém. Porque ele já enviou até o próprio Filho para falar, para viver a mensagem e não só ensinar a mensagem.
Então, o alerta aqui é: de que adianta você ter ouvido se você não atentou, não aplicou com diligência aquilo que você ouviu? Então, este alerta é válido também para os nossos dias, porque hoje, por exemplo, o número de evangélicos cresce no Brasil, né, a cada dia. Nós estamos aí prestes a ter um novo censo e isso vai revelar, vai mostrar aí, a expectativa é que para cima de 40% da população é evangélica. Então, as pessoas estão se tornando mais conhecedoras das palavras. Muitas pessoas fazem estudos bíblicos, ouvem música evangélica, leem livros evangélicos, assistem programações, ouvem, como você está me ouvindo, me assistindo agora, falar da palavra de Deus. Então, conhecimento hoje é vasto, é abundante a respeito da palavra. Então, muitas pessoas estão ouvindo as informações. Mas de que adianta você ouvir as palavras? De que adianta você ter conhecimento das palavras? Se você apenas se apoia naquele conhecimento porque você acha, bom, agora eu já sei, e pensa que o conhecimento é o que Deus quer. Quando você, no dia a dia, não coloca aquilo ali na prática, em uso, de que adianta isso? Quando Jesus encontrou um grupo de pessoas, quando ele esteve aqui em carne e osso, o grupo de pessoas que mais conhecia da palavra de Deus, que eram os escribas, que eram responsáveis por copiar os textos bíblicos, manter e copiar os textos bíblicos, preservar os textos bíblicos. Então, eles conheciam a palavra. E também os fariseus, que eram doutores da lei, que eram aqueles que interpretavam, que pregavam, que ensinavam as pessoas. Quando ele encontrou este grupo de pessoas, ele foi mais severo com eles do que com qualquer outro grupo de pessoas. Jesus nunca foi tão duro com ninguém, mais do que ele foi com os conhecedores da palavra. Por que ele foi duro com eles? Exatamente por este problema. Porque eles se achavam acima dos outros pelo fato de serem conhecedores. E você conhecer uma informação não significa que aquilo ali faz parte da sua vida. Você conhece, você sabe a palavra, você ouve a palavra, mas entre o conhecimento que entrou nos seus ouvidos e as suas atitudes no dia a dia, você aplica a sua interpretação e você fala, mas isso não é bem assim. Ah, eu sei. Aí você coloca uma vírgula e acrescenta mais, e aí você coloca as suas razões. E o que sai da sua mente, o que sai das suas atitudes, são atitudes contrárias àquilo que você aprendeu. Ou seja, você nega o próprio conhecimento que você diz que tem. E por isso, de muitas formas, seria melhor que você não conhecesse nada da palavra de Deus, fosse ignorante da palavra, do que ser um fariseu como você tem talvez sido. Conhecedor, mas não praticante. Nós, da igreja, temos essa experiência. Você pode falar com qualquer pastor, especialmente da Igreja Universal. Nós lidamos com todo tipo de pessoa, pessoas de outras religiões, pessoas que não acreditam em Deus, não acreditam em nada. É muito mais fácil para nós, pastores, trabalharmos com um pai de santo, com uma pessoa que veio da Umbanda, do Candomblé, do budismo, do catolicismo. É muito mais fácil para nós trabalharmos com uma pessoa que não tem nenhum ou tem pouco conhecimento das Escrituras Sagradas do que com um crente que já veio de conhecimentos evangélicos, bíblicos,
mas está endemoniado, está perturbado. É muito difícil. É muito difícil. Se eu tiver que escolher trabalhar para ajudar um pai de santo ou ajudar um crente endemoniado, um crente perturbado, não tenho dúvida, não vou nem hesitar na resposta. Me dá o pai de santo. É muito difícil lidar com pessoas que são conhecedoras, são ouvintes, até gostam de conhecimentos, de demonstrar conhecimentos, de debater opiniões. Não é? São aquelas pessoas que, quando vê uma conversa sobre alguma coisa da Bíblia, ela gosta de falar, não, mas porque está escrito isso, está escrito aquilo. Ela sabe falar o que está escrito, mas quando você vai olhar a vida dela, ela não vive nada daquilo que ela sabe. Então, não é falta de ouvir, não é falta de conhecer para muita gente. É falta de atentar com mais diligência ao que está aqui escrito. Convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido. Assim como essa experiência que eu tive lá atrás, dizendo, olha, de que adianta eu ficar lendo muitos livros, tendo conhecimento e tal, se depois eu esqueço tudo e não faço nada? Que adianta? Não, eu vou ler menos, mas aquilo que eu ler eu vou assimilar, aquilo que for bom eu vou colocar em prática. E aí, antes de passar para a próxima leitura, da mesma forma, muito mais ainda com a palavra de Deus. A palavra de Deus. De nada vale você ficar lendo a Bíblia, lendo a Bíblia, lendo a Bíblia e não fazer nada do que você está lendo. Pegue uma coisa, pegue um ponto que Deus tem falado com você, Deus tem chamado sua atenção. Pegue este ponto aí e brigue com ele, lute com ele, abrace a ele, esforce-se, empenhe-se com diligência para que aquilo se torne parte de você. E quando você tiver feito isso, assim como quando a gente come uma comida e ela é digerida por nós e a energia, as vitaminas daquele alimento se transformam no nosso corpo e os resíduos do que não presta a gente põe para fora, assim a gente tem que fazer com a informação que a gente recebe, e especialmente a palavra de Deus, que vai nutrir, que vai te alimentar e não vai restar nada que não preste, vai trazer todo o sustento que você precisa para a sua vida. Atente com mais diligência para as coisas que você já tem ouvido. Quando o meu eu e o meu orgulho descer comigo e se misturar com as águas do rio, então subirei como Naamã curado. Eu abro mão de tudo que sou, só pra servir ao meu Senhor. Eu abro mão de tudo que sou, só pra te adorar, Senhor, Senhor. Quebra o meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do seu amor, me purificar. Eu quero ser limpo como Naamã no seu poder. Senhor, quebra o meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do seu amor, me purificar. Eu quero ser limpo como Naamã no seu poder. Quando o meu eu e o meu orgulho descer comigo e se misturar com as águas do rio, então subirei como
como Naamã curado. Eu abro mão de tudo que sou, só pra servir ao meu Senhor. Eu abro mão de tudo que sou, só pra te adorar, Senhor, Senhor. Quebra o meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do seu amor. Me purificar, eu quero ser limpo como Naamã no seu poder. Senhor, quebra o meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do seu amor. Me purificar, eu quero ser limpo como Naamã no seu poder, como Naamã no seu poder. Rumo à terra prometida por Deus. A primeira cidade à frente do povo de Israel a se conquistar era Jericó. Mas como avançar se uma grande muralha os impedia de tomar posse daquela terra? A história se repete nos nossos dias. Problemas têm surgido como verdadeiras muralhas, impedindo pessoas de alcançarem os seus objetivos, interrompendo sonhos e bloqueando vidas. O que fazer diante de algo que parece ser maior e mais forte do que nós? Movidos pela fé em obediência à palavra de Deus, os filhos de Israel rodearam Jericó por 7 dias. E na última volta, ao toque das trombetas, as muralhas, que pareciam intransponíveis, caíram bem diante dos seus olhos. E nesta mesma fé, estaremos na Semana da Queda das Muralhas. De 5 a 12 de setembro, travaremos uma guerra contra os problemas que se levantaram contra você e que certamente irão cair. A partir deste domingo, 5 de setembro, 7, 9h30 e 18 horas, no Templo de Salomão e em todas as igrejas universal do Reino de Deus. Pela fé caíram os muros de Jericó, sendo rodeados durante 7 dias. É o que diz o texto sagrado. Pela fé caíram os muros de Jericó. Bispo Marcelo, Pastor Mário, há muros, há muralhas que só vão cair pela fé, como era o caso de Jericó. Não adianta a pessoa tentar de outra forma. É a fé que vai fazer aquilo vir abaixo, aquele obstáculo, aquele problema, a doença, a dívida, a situação no casamento, espiritual, a depressão, seja qual for o nome da sua muralha. Há muralhas que só vão cair pela fé. Está escrito, pela fé caíram os muros de Jericó. Mas como? Diz lá, sendo rodeados durante 7 dias. Quer dizer, a fé teve de agir para que os muros, as muralhas, viessem abaixo. E não há fé sem obediência. Eles tiveram que obedecer aquela ordem de Deus. Até porque como que eles iriam conseguir derrubar uma muralha com aquela estrutura toda? Não havia nenhuma arma capaz de fazer isso. Somente a fé. Mas acompanhada dessa obediência, Deus falou para eles rodearem a muralha. Então, se alguém questionasse, mas para que rodear a muralha? Mas isso não vai derrubar a muralha. Não, eles obedeceram e usaram essa arma poderosíssima que é a fé. Porque é tudo que Deus precisa. A muralha é problema de Deus. Agora, o nosso problema é agir a fé. O nosso problema é obedecer, como você falou. Muitas pessoas querem as coisas do jeito delas. Elas querem que as coisas aconteçam sem o trabalho, sem o esforço. E a fé não funciona sem obras, sem atitude. Então,
nesta semana, começando domingo agora, dia 5 de setembro, até o dia 12, nós vamos começando honrando a Deus conforme ele pediu de Jericó, que o povo de Israel consagrasse Jericó a ele, quer dizer, haviam mais de 30 cidades na terra prometida. Eram 7 nações, 30 cidades, todo o território da terra prometida Deus já tinha dado ao povo de Israel. E ele falou sobre Jericó a Josué: eu te tenho dado Jericó na tua mão. Porém, tudo que há nela será consagrado ao Senhor. Todo o ouro, toda a prata, todos os metais preciosos irão para o tesouro sagrado, o tesouro da casa de Deus. Quer dizer, Jericó, que era a primeira cidade, a primeira conquista da terra prometida, o povo não poderia ficar com nenhum dos despojos, e sim direcionar aquilo para a casa de Deus. Que significa as primícias, o dízimo. Então, quem quiser conquistar as promessas tem que começar colocando a Deus em primeiro lugar. E é o que nós vamos fazer neste domingo, dia 5, com a festa das primícias, pastor Mário. As pessoas vão colocar Deus à frente para que elas então possam ter o guerreiro, o Senhor dos exércitos, à frente da batalha. Quando se coloca Deus à frente, não tem como não vencer. Como o senhor falou, eles tiveram que rodear a cidade. Quer dizer, eles colocaram Deus na frente, eles obedeceram, eles foram para cima porque havia uma garantia. E Deus dá essa garantia quando existe uma aliança, quando a pessoa faz um pacto com ele. Não tem como Deus não cumprir a sua palavra. Até porque Deus, ele fala que para o homem há muitos impossíveis, mas para ele não tem. Aquela muralha caiu e quando a pessoa se torna fiel a Deus, coloca em primeiro lugar, todas as muralhas vão cair, Deus com certeza ele vai honrar a fé dela, bispo. Então, começando domingo, dia 5, você vai receber uma muralha, você vai ver a Igreja Universal, em qualquer Igreja Universal no Brasil, você vai receber uma muralha, um cartão, um papel representando a sua muralha, para você escrever ali qual é a Jericó, a muralha que você precisa que venha ao chão, que seja derrubada da sua vida. Você vai escrever essa muralha. E então você vai se propor a fazer a semana da queda das muralhas, do 5 ao 12 de setembro. Todos os dias. Como o povo rodeou as muralhas 7 dias. Você não quer que essa muralha caia? Quanto vale a queda dessa muralha na sua vida? Quanto vale? O povo precisava da vitória contra Jericó. Era uma fortaleza impenetrável. Como eles poderiam vencer isso? Deus falou para eles: olha, vocês vão rodear essa cidade por 7 dias, cada dia uma volta por 6 dias, e no 7º vocês vão dar 7 voltas. De certa forma era simples, né? Era simples. Pô, não era difícil fazer aquilo. Era só obedecer. Como também não é difícil você, uma semana no ano, eu tenho certeza que a maioria das pessoas que me ouvem agora, este ano de 2021, nenhuma semana elas vieram todos os dias na igreja. Nenhuma. É raro uma pessoa vir todos os dias, 7 dias na igreja. É raro. Mas esta semana, do 5 ao 12 de setembro, nós vamos fazer essa exceção. Porque se você quer uma exceção na sua vida, você quer que um problema antigo caia na sua vida, você tem que fazer algo diferente. Você tem que fazer o que você nunca fez. Então serão 7 dias. 7 dias. Então você vai se propor a fazer isso, e no último dia, no dia 12, será o dia da queda de todas as muralhas, quando nós vamos tocar as trombetas e dar o grito para que haja, então, o fim, a queda dessas muralhas na sua vida. Em todas as igrejas universal do Reino de Deus. Neste domingo, começando com a festa das primícias, segunda-feira, a entrada da Arca da Aliança, terça-feira, dia 7 de setembro, feriado, o grito da independência na saúde, para que todas as muralhas de doenças caiam na sua vida, e assim por diante você vai saber a programação cada dia neste domingo em uma Igreja Universal do Reino de Deus. Aqui no Templo de Salomão nós começaremos já às 7 da manhã neste domingo, 9h30 da manhã e também
às 18 horas. No bairro da Liberdade, aqui em São Paulo, Pastor Mário, todos os que nos ouvem aqui na região central de São Paulo, do bairro da Liberdade, podem participar na Igreja Universal ali. Com certeza, bispo. Mesmo horário, às 7 horas da manhã, às 9h30 também às 8 horas. Todos vocês moram ali, descendentes de japoneses, chineses, brasileiros, enfim, as portas estão abertas para todos vocês virem buscar a Deus para a sua vida ser transformada. E lá na Freguesia do Ó, Bispo Marcelo? Na Freguesia do Ó, na rua Bartolomeu do Canto, número 206, ali quase esquina com a Inajá de Souza, paralelo à Marginal do Tietê, cerca de 400 metros da Marginal do Tietê, neste domingo, às 8, às 10 e às 18 horas. Vamos agora às principais notícias do dia com a repórter Cíntia Cardoso, 8h25. Bom dia, Cíntia. O que você traz para a gente hoje? Bom dia, Bispo. Bom dia a todos que acompanham o programa. Bom, nós temos alertado aqui quase que diariamente o público a respeito das fraudes envolvendo pirâmides financeiras e que esse tipo de esquema ilegal causa prejuízos imensuráveis, não apenas financeiros, mas também psicológicos em muitas vítimas. E há quase 2 anos, desde 2019, em inúmeras ocasiões, a Igreja Universal do Reino de Deus vem alertando seus membros para os golpes embutidos em supostos investimentos em criptomoedas. E em nota, a Universal explica que tomou esta atitude exatamente porque tem ciência de que um dos alvos destas pirâmides financeiras são as pessoas de boa fé, especialmente das comunidades evangélicas. E para combater isso, além dos constantes alertas publicamente em seus cultos e programações de TV e rádio, a Universal tem feito rigorosas averiguações internas para assegurar que seus oficiais não promovam e muito menos se envolvam com esse tipo de esquema, com pirâmides. É por esse rigor que alguns já não fazem mais parte do quadro de pastores da igreja. A Universal reitera que não compactua com nenhuma atividade ilícita, por mais ganhos que possa gerar. Já a respeito de Gladson Acácio dos Santos, a Universal informa que ele ingressou no treinamento pastoral da igreja em 2013 e foi desligado pouco depois por não atender aos padrões do ministério e que mais recentemente foi aberto um processo judicial civil para que Gladson confirme à igreja que os dízimos e doações que ofereceu como frequentador têm origem lícita, ou seja, muito antes da operação policial que aconteceu na última semana, que resultou na prisão de Gladson e que noticiamos aqui, a Universal vem alertando e cooperando com as autoridades para as devidas investigações. Exatamente. A igreja, e você, Cíntia, é testemunha aqui, nós estamos sempre falando, não é de hoje, destes esquemas, alertando as pessoas, não só nesse programa, como nos cultos, nas programações da TV e tudo mais, na internet. E a igreja leva este tema muito a sério. E nós pedimos ao ex-membro da igreja agora, porque aparentemente ele mesmo decidiu se desligar da igreja, o Gladson, nós pedimos a ele que ele confirmasse as suas doações, seus dízimos vultuosos, suas ofertas vultuosas, e não fomos atendidos. Então não vimos outra opção a não ser entrar com uma ação civil para que ele então provasse que a origem dos seus dízimos e ofertas era lícita. Então já isso, muito antes de tudo isso estourar, a igreja já vem tomando as providências, porque ela não compactua com nada ilícito. Por isso esta decisão. E nós oramos por ele, oramos por todos aqueles que se envolveram com isso, e esperamos que a palavra de Deus venha prevalecer, e não a palavra do dinheiro, não a palavra de Mamon, mas a palavra de Deus. Porque se a igreja quisesse dinheiro, a igreja iria soprar vento na fogueira. A igreja iria promover essas pirâmides, não é? Porque gerou muito dinheiro, como vocês todos sabem. Gera muito dinheiro em algum momento, mas no final alguém vai perder, muitos vão perder. Então nós não podemos compactuar com isso. Se a igreja quisesse dinheiro, a igreja não estaria combatendo isso. Então, cabe aqui uma palavra, olha só, Jeremias 17:11 diz assim: o homem que ganha dinheiro desonestamente é como a ave que choca ovos que não botou. Durante a sua vida ele perde as suas riquezas e no fim não passa de um tolo. Jeremias 17:11. Desculpa, Cíntia, me alongar, mas eu vou repetir.
o versículo. O homem que ganha dinheiro desonestamente é como a ave que choca ovos que não botou. Durante a sua vida, ele perde as suas riquezas e, no fim, não passa de um tolo. Bom, vamos à próxima notícia. A próxima notícia é sobre saúde. A média móvel de mortes diárias provocadas pela Covid-19 caiu para 675, ficando pelo quarto dia consecutivo menor que 700, indicando aí o menor número desde 30 de dezembro do ano passado. Em comparação com os dados registrados em 2020, houve uma queda de aproximadamente 19%, o que aponta para a queda na quantidade de óbitos. No último relatório divulgado pela Imperial College de Londres, a taxa de transmissão do coronavírus está em 0,99, o que significa que a cada 100 pessoas infectadas, transmitem a doença para outras 99. O índice aponta para uma leve desaceleração da pandemia. Por outro lado, dados sobre a campanha nacional de imunização apontam que 80% da população adulta do Brasil já recebeu ao menos a primeira dose da vacina contra o novo coronavírus, número que corresponde aí a 130 milhões de brasileiros. Ótima notícia, esperamos que os números continuem caindo, não é porém para deixar de atentar, né, tomar as devidas precauções, até que a gente vença esse vírus aí, essa pandemia. Próxima notícia. Bom, falo agora sobre o IGPM, que é o Índice Geral de Preços Mercado, o indicador que é responsável aí pelos reajustes da maioria dos contratos de aluguel vigentes no Brasil. Ele perdeu ritmo, mas continua subindo. Neste mês de agosto, a elevação foi de 0,66%, de acordo com dados divulgados pela Fundação Getúlio Vargas, a FGV. Desta forma, nos últimos 12 meses, o índice acumula alta superior a 31%. Na prática, isso significa que os inquilinos que pagam um aluguel hoje de R$ 1.200 passarão a pagar R$ 1.573, ou seja, um aumento superior a R$ 370. Para evitar esse peso no bolso, os especialistas recomendam a negociação com o proprietário do imóvel. Eu lembro aqui que existe até um projeto de lei para limitar o reajuste do aluguel à taxa do IPCA, que é o Índice de Preços ao Consumidor Amplo, que é uma taxa bem menor. Mas, segundo informações disponíveis no portal do Senado, esse projeto ainda está parado desde 13 de maio no plenário do Senado Federal. E a última notícia com respeito a uma inauguração de uma igreja em um presídio. Isso mesmo. Os presídios, como a gente imagina, né, eles já costumam ser lugares com uma energia pesada e, com toda certeza, um ambiente muito difícil de se viver, né? Mas para oferecer a oportunidade de homens e mulheres reverem as suas escolhas e mudarem de vida, a Universal continua empenhada na abertura de igrejas dentro do sistema prisional. Na última semana, a Universal do Rio Grande do Sul inaugurou uma igreja dentro da Penitenciária Regional de Santa Cruz do Sul. O espaço é bem simples, com capacidade de até 50 pessoas, mas traz aí a oportunidade para os detentos escreverem uma nova história. De acordo com o bispo Guaraci Santos, responsável por esse trabalho da Universal no Estado, na verdade ele é responsável pelo trabalho da Universal no Estado, é surpreendente o efeito que essa atitude tem no dia a dia dos detentos. Inclusive, os próprios diretores e agentes afirmam que os presos ficam mais calmos e isso transforma o ambiente. No dia da inauguração, os voluntários do NP, que é a Universal nos Presídios, doaram kits de higiene e exemplares do livro A Luz do Presidiário. Eu sempre fico feliz quando ouço da inauguração de qualquer igreja, mas uma igreja no presídio me alegra de forma maior, porque a gente sabe que ali praticamente é a única esperança que resta para aqueles internos. É a palavra de Deus, é o poder restaurador da palavra de Deus. Então fico muito feliz com a inauguração desta nova unidade, esse presídio lá no Rio Grande do Sul, e nós vamos continuar esse trabalho. É importante que aqueles que nos ouvem dentro dos presídios, vocês que têm se beneficiado do trabalho da Universal nos presídios, que vocês também defendam a continuação deste trabalho. Porque, infelizmente, apesar de todos os diretores, a maioria dos agentes carcerários, das pessoas que trabalham na área de segurança, reconhecerem o trabalho da Universal nos presídios, há alguns, especialmente da esquerda, que querem proibir esse tipo de trabalho dentro dos presídios. Então é importante que vocês que se beneficiam disso e seus familiares sempre fortaleçam a importância da continuidade desse trabalho dentro dos presídios, porque já estão se falando em criar leis para proibir isso. E eu creio que
Há muitas coisas que deveriam ser proibidas dentro do presídio, mas não a pregação da palavra de Deus. Coisas como drogas e afins. Mas vamos seguir em frente alertas aí e perguntando sempre por que a esquerda não quer que as igrejas entrem nos presídios. Bom, Cíntia, muito obrigado. Voltamos amanhã, ou a gente fala, na verdade, na quinta, né? Quinta-feira. Isso mesmo, Bispo. Com Volto mais na quinta-feira. notícias. Muito obrigado. Bom dia para você. Obrigada, até mais. 8h35 e de presídio para polícia, policiais. Vamos ouvir a matéria que fala em mais detalhes o que aconteceu no último domingo em todo o Brasil, quando mais de 35 mil agentes de segurança pública, policiais e várias corporações participaram do evento da condecoração dos integrantes das forças policiais e de segurança do nosso país. Os domingos no Templo de Salomão são especiais, mas o último foi ainda mais para esses homens e mulheres que zelam pela nossa proteção. Integrantes das forças policiais, forças de segurança e demais instituições de justiça foram condecorados e consagrados nessa reunião, que ficará marcada na história dos nossos heróis de fardas, tão humanos quanto qualquer um. Senhor, guarda a vida deles. Guarda, Senhor, Tu és o esconderijo do Altíssimo para eles. Que eles estejam guardados pelo Teu escudo e proteção. Sim, que o escudo do Altíssimo venha blindá-los, venha guardá-los. Que a Tua espada, meu Senhor, a espada da Tua palavra esteja na mente e no coração deles, para que eles andem na justiça, pratiquem a justiça e possam também fazer cumprir a justiça na sociedade. Homenagem e reconhecimento que foram realizados nos 8.700 templos da Universal, espalhados pelo Brasil. A gente não depende só da técnica, do estudo, mas a gente precisa também das orações, cuidar do nosso lado espiritual. É importante que nós, policiais, que estamos nessa batalha diária, tenhamos isso internalizado e coloquemos isso em prática, porque nós sabemos que temos as deficiências também e há necessidade de que tenhamos esse acompanhamento. Sem o direcionamento de Deus, a gente não tem essa certeza da segurança, a gente fica vulnerável. Mas esse cuidado e respeito demonstrados no último domingo são constantes. Tanto que, para dar suporte a esses profissionais de grande importância para a nossa sociedade, desde 2004, o Grupo Universal nas Forças Policiais, UFP, presta assistência social e espiritual a integrantes das forças de segurança e suas famílias. Profissionais que arriscam a vida em nome da ordem e da justiça. Pais, mães, filhos, irmãos que saem de suas casas todos os dias com o objetivo de proteger cada cidadão brasileiro. Por tudo que fazem e representam para a nossa sociedade, eles merecem serem lembrados. Deus, e minhas mãos para sempre encontrar, dai-me força, para que meus braços trabalhem sem cessar.
Quando viemos a esse mundo, automaticamente entramos em uma guerra que envolve a nossa alma. O diabo investe todas as suas armas a fim de se apoderar desse bem mais precioso. O Senhor Jesus nos alertou que, para vencermos essa guerra, é necessário sacrifício. E desde os dias de João Batista até agora, se faz violência ao reino dos céus, e pela força se apoderam dele. Somente os que lutam com todas as suas forças é que tomarão posse da salvação da sua alma. Nesta quarta-feira, na Escola da Fé Inteligente, aprenda como vencer esta guerra com o estudo da Palavra de Deus. Às 10, 15 e às 20 horas. No Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605, Brás. Nesta quarta-feira, Escola da Fé Inteligente. Você que quer aprender a fé que funciona, a fé que vence as batalhas, vence o mundo. Então, tome a sua Bíblia em mãos, que é a sua espada, e venha aprender a usá-la. Nesta quarta, aqui no Templo de Salomão, 10 da manhã, 3 da tarde, 8 horas da noite. E também em todas as igrejas universal do Reino de Deus. Lá na Freguesia do Ó, Bispo Marcelo. Na Freguesia do Ó, na Rua Bartolomeu do Canto, número 206, nesta quarta-feira, às 8 horas da manhã, às 10, às 15, às 18 e às 19h30. E no bairro da Liberdade, aqui no centro de São Paulo, Pastor Mário, a Universal está ali no bairro da Liberdade, também nesta quarta-feira, fazendo a Escola da Fé Inteligente. Isso, também estaremos ali na Rua Barão de Guape, 155, às 8 da manhã, 10, 15, 18 e 20. Vamos ouvir este depoimento da Tatiane. Preste bastante atenção. A cobrança era dobrada em cima de mim. Que Deus é esse que você está servindo? Que você está numa situação de vergonha dessa? Onde está seu Deus que te permite passar por tudo isso? Vamos tentar, então, outro testemunho. Podemos tentar o da Rosália? Vamos lá? Me avisem aí. Lembrando que nós vamos começar neste domingo a semana da queda das muralhas, dia 5 de setembro. Todos os dias da semana, do 5 ao 12 de setembro, nós vamos todos os dias usar a nossa fé para rodear a muralha da nossa vida. Nesse domingo você vai receber uma muralha e vai escrever ali qual é o muro da sua vida, o obstáculo, como Jericó era um obstáculo para Josué na entrada, na conquista da terra prometida. O primeiro obstáculo, você vai escrever qual é o seu obstáculo. E nós vamos ali todos os dias com esta muralha em mãos rodeá-la em uma igreja universal do Reino de Deus. A semana da queda das muralhas, a partir deste domingo, dia 5, em todas as igrejas universal do Reino de Deus. Vamos ouvir o depoimento da Rosália. Na minha infância, a gente tinha dia de não ter nada para comer dentro de casa. Queria mudar, mas eu não sabia o caminho e a vida continuou. Eu sou Rosália, hoje eu sou autônoma. Desde criança eu venho de uma vida de miséria, onde na minha infância a gente tinha dia de não ter nada para comer dentro de casa. Sou eu e mais 6 irmãos, todos passando uma vida miserável, de muita necessidade, vida sofrida, e ali eu fui crescendo e sempre na minha cabeça algo dizia dentro de mim que eu queria mudar, mas eu não sabia o caminho e a vida continuou. Casei, na verdade eu casei achando que teria uma vida melhor, mas continuou a mesma vida de miséria. Onde o casamento não deu certo, eu saí do Nordeste e vim para São Paulo. Chegando aqui, eu fui trabalhar em casa de família, entrava em um serviço, durava pouco tempo, depois fui fazer faxina. Todos esses serviços eu fiz e a vida continuava amarrada, sempre a mesma coisa. Foi onde eu percebi que não era o lugar, porque lá a gente tinha uma vida de miséria, vim para um lugar que tem bastante renda, mas a vida de miséria continuou.
continuou aquela vida de miséria, de amarração. E foi quando uma vez eu estava trabalhando em uma casa de família e eu fui muito humilhada. E aquilo me nasceu uma revolta, mas eu não sabia por onde mudar. E foi quando eu ouvi uma programação de televisão. E aquele programa de televisão estava passando um testemunho semelhante ao que eu estava passando naquele momento. E eu peguei o endereço pelo rodapé da televisão e naquele mesmo dia eu fui para a igreja. E naquele dia eu entendi um pouco da fé e eu descobri que tinha um mal na minha vida. E ali eu comecei a lutar contra aquele mal que me impedia de vencer. E ali, o pastor falando, eu vi a importância de ser dizimista. Eu nunca tinha ouvido falar em dizimista na minha vida, porque desde pequena nunca tinha ouvido. Vim ouvir falar ali naquela reunião a importância de ser dizimista e se você se tornasse um dizimista, como a sua vida iria andar. E ali eu me tornei uma dizimista, coloquei Deus em primeiro lugar na minha vida. A partir daquele momento, eu já passei a ter direções diferentes, ter visões diferentes. Aquela pessoa que pensava em trabalhar para os outros, que nem um serviço digno não arrumava. Já tive uma visão de trabalhar para mim, por conta própria. Foi onde peguei e comecei vendendo catálogos. E daqueles catálogos fui indo, vendendo, mas não foi fácil no começo, mas eu nunca desisti, continuei ali firme. Daqueles catálogos, a gerente da empresa de catálogos que eu vendia, ela viu o meu desenvolvimento e como eu estava andando ali. Então eu já não passei a ser só uma revendedora, eu já passei a ser uma líder de negócio. E ali eu já peguei uma equipe de venda e fui com aquela equipe, comecei com uma equipe pequena e a equipe foi crescendo. Chegou um tempo que eu já estava com 200 pessoas na minha equipe. Só que eu vi que eu tinha que ir mais além daquilo do que só aquela equipe. Que estava me dando resultados? Estava. Mas eu poderia fazer algo muito mais para me chegar mais além do que eu queria. E sempre colocando Deus em primeiro lugar, sendo fiel em tudo. Sem exceção, sempre Deus em primeiro lugar. Deus vem me honrando. Hoje eu tenho 2 fontes de renda. Aquela pessoa que quando chegou aqui dividia aluguel e ainda quando chegava no dia de pagar o aluguel, eu não tinha um valor dividido com amigas. Eu não tinha aquele valor. Hoje eu tenho meu apartamento mobiliado do jeito que eu quero. Eu que não tinha, muitas vezes, nem o dinheiro de pagar a passagem de um ônibus para mim trabalhar. Hoje eu tenho meu carro. Hoje eu posso encher meu carro de gente o dia que eu quiser e falar, vamos para a casa do Senhor. Minhas filhas que eu deixei com minha mãe, uma está casada e a outra estuda. Hoje eu posso dar o que elas querem. Hoje eu não tenho aquela vida da minha filha me pedir um Danone. E eu falar, hoje a mãe não tem. Hoje eu posso dar o que elas querem. Então, o segredo é a fidelidade, é a obediência. Sempre obedecendo. Quando a gente obedece Deus, a gente vê claramente a mão de Deus na nossa vida. Seja segundo e Ele vai te colocar em primeiro, te colocar como cabeça, como está prometido na palavra dele. Vamos agora à última palavra com o Bispo Macedo, depois a oração por você. E agora, com você, a palavra amiga do Bispo Macedo. Todas as pessoas que ouvem, atendem a palavra do Senhor Jesus, com certeza são atendidas por Ele. Jesus disse assim, vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Então, Ele está em todos os lugares. Deus é onisciente, é onipresente e é onipotente. Ele está aí com você agora, nesse momento, como está aqui comigo. Agora, não adianta nada Ele estar aí com você e você não invocá-lo.
Aí você fala, mas por que eu tenho que invocá-lo se ele está vendo a minha situação? É verdade, ele está vendo a sua situação, mas ele não pode impor a vontade dele sobre você. Você tem que exprimir essa vontade de querê-lo. Você tem que exprimir a fé, a sua própria fé, de querer ter um encontro com ele, de desejá-lo na sua vida. Ele está aí junto de você. Ele está junto, mas ele não abre mão do convite. O convite é para todos. Você pode ser católica, espírita, evangélica, você pode ser umbandista, você pode ser candomblessista, você pode ser qualquer pessoa, pode ser homem, mulher, homossexual, lésbica, não importa, branco, negro, feio, bonito, gordo, magro, não interessa. Não interessa quem você é. Ele disse, vinde a mim todos, e você está incluído nesse universo. Você tem que ir para ele, você tem que ir a ele. Se você não for a ele, ele não virá até você. Quer dizer, ele está aí junto de si. Mas para você vê-lo na sua vida, você tem que dizer, Senhor, se tu estás aqui comigo, então me mostra, me dá um sinal que o Senhor está aqui. E eu vou entregar minha vida. Faça isso, faça um teste, não custa nada. Você pode estar na prisão, pode estar no hospital, numa clínica, no trabalho, você pode estar na rua, você pode estar julgado na sarjeta nesse momento, você pode estar totalmente embriagado ou totalmente com a cuca cheia de drogas. Não importa. Se você o invocá-lo, e do jeito que você sabe, pode falar gíria. Se você quiser, você pode falar, se o senhor está aí mesmo, então me mostra. Não importa. Ele só quer uma pequena, mas poderosa expressão de fé da sua parte, da nossa parte, para ele vir ao nosso encontro e atender a nossa necessidade. Ele diz assim, vinde a mim todos, inclusive você, que estás cansados e oprimidos. Você está cansado, está oprimido, mas você nem sabe o que você tem. Você está cansado de ser você. De tão cansado que você está, você não encontra alívio em ninguém, nem amigo, nem parente, nem colegas, nada. Nem filho, nem família, nem dinheiro, nem conquista, nada. Você está aí cansado de tudo e de todos, até, quem sabe, desejando a morte. E Jesus diz assim, vinde a mim e eu vos aliviarei. É muito legal. Vinde a mim e eu vos aliviarei. Só isso. Ele não cobra nada, é de graça. Mas você tem que ir a ele. Você tem que ter a humildade de dizer, Senhor, eu preciso, eu quero, eu estou disposta a fazer o que o Senhor mandar para ter esse alívio. E ele vai aliviar você. É fácil, é simples, é mole, mas você tem que fazer a sua parte. Não interessa se você merece ou não. O que interessa, o que importa, é você esboçar, no mínimo, uma fé na palavra dele. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. E é com base nesta palavra, meu Deus, que o Senhor disse, vinde a mim todos vós que estáis cansados, oprimidos, sobrecarregados, quer dizer, doentes, desesperados, angustiados, com vontade de morrer, de sumir, de desaparecer. Esta pessoa, meu Deus, que já não aguenta mais. Nós oramos por
todas essas pessoas sobrecarregadas, todas essas pessoas oprimidas, meu Pai. E eu te peço por elas agora, que o Senhor venha libertá-las, que o Senhor venha curá-las, que o Senhor venha livrá-las. Aí onde você está, meu amigo, fale com Deus agora. Diga para Deus qual é a tua dor, diga para Deus qual é o teu sofrimento. Fale com Ele nesse momento. Ó, meu Pai, eu creio, eu tenho a certeza que o Senhor já está ouvindo e atendendo esta oração. E esta pessoa que estava sobrecarregada, seja agora aliviada. Receba agora paz, meu amigo. Seja curado, seja livre do seu sofrimento. Seja livre desse pensamento ruim, desse sentimento ruim. Em o nome do Senhor Jesus, que todo mal saia agora da sua vida. Meu Deus, consagra a peça de roupa, a fotografia, o copo com água, e que nesse instante o milagre aconteça. Beba da água agora, e todos que creem, digam amém e graças a Deus. Senhor Jesus, me batiza com o Espírito Santo e faz nascer em mim tua natureza, para que eu possa correr